Artigo 244. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, será financiado, dentre outros, com recursos da Seguridade Social e Fiscal da União, dos Estados e dos municípios. Parágrafo 1º. O Estado não destinará recursos públicos sob forma de auxílio ou subvenção a entidades privadas com fins lucrativos. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a participação complementar de instituições privadas no Sistema Único de Saúde do âmbito do Estado, observada as diretrizes estaduais. Parágrafo 3º. O Estado deverá aplicar as ações e serviços de saúde no mínimo 10% da sua receita tributária líquida, excluídos os repasses federais oriundos do Sistema Único de Saúde, considerando ações e serviços de saúde os programas Saúde no Orçamento do Estado. Artigo 245. O poder público transferirá aos municípios, na forma da lei, recursos financeiros alocados ao orçamento, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. A transferência dos recursos financeiros aos municípios destina-se ao custeio de serviços e investimentos na área da saúde, vedada sua utilização para outras finalidades. Parágrafo 2º. A repartição dos recursos financeiros terá como critérios prioritários o número de habitantes e as condições de execução das ações e serviços públicos de saúde dos municípios. Artigo 246. O Estado concederá estímulos especiais em favor da saúde na forma da lei às pessoas físicas com capacidade civil plena que doarem órgãos passíveis de transplante quando de sua morte. Seção 2. Do saneamento básico. Artigo 247. O saneamento básico é serviço público essencial e como atividade preventiva das ações de saúde e meio ambiente. Tem abrangência regional. Parágrafo 1º. O saneamento básico compreende a captação, o tratamento e a distribuição de água potável, a coleta, o tratamento e a disposição final de esgotos cloacais e do lixo, bem como a drenagem urbana. Parágrafo 2º. É dever do Estado e dos municípios a extensão progressiva do saneamento básico a toda a população urbana e rural, como condição básica da qualidade de vida, da proteção ambiental e do desenvolvimento social. Parágrafo 3º. A lei disporá sobre o controle, a fiscalização, o processamento e a destinação do lixo, dos resíduos urbanos e industriais, hospitalares e laboratoriais, de pesquisa, de análise clínica e assemelhados. Artigo 248. O Estado e os municípios, de forma integrada ao Sistema Único de Saúde, formularão a política e o planejamento da execução das ações de saneamento básico, respeitadas as diretrizes estaduais, quanto ao meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano. Parágrafo 1º. Os municípios poderão manter seu sistema próprio de saneamento. Parágrafo 2º. Nos distritos industriais, os efluentes serão tratados e reciclados de forma integrada pelas empresas através de condomínio de tratamento de resíduos. Artigo 249. O Estado manterá órgão técnico normativo e de execução dos serviços de saneamento básico para, entre outras atribuições. Inciso 1. Prestar serviços locais de saneamento básico. Inciso 2. Integrar os sistemas locais de saneamento básico. Inciso 3. Executar as políticas ditadas em nível federal, estadual e municipal
estabelecidas para o setor. Capítulo 4 do Meio Ambiente. Artigo 250. O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida. Parágrafo 1º. A tutela do meio ambiente é exercida por todos os órgãos do Estado. Parágrafo 2º. O causador de poluição ou dano ambiental será responsabilizado e deverá assumir ou ressarcir ao Estado, se for o caso, todos os custos financeiros, imediatos ou futuros, decorrentes do saneamento do dano. Artigo 251. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir do poder público a adoção de medidas nesse sentido. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá as ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe primordialmente: inciso 1. Prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas formas. Inciso 2. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos artísticos, históricos e naturais. Prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, definindo em lei os espaços territoriais a serem protegidos. Inciso 3. Fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso e o destino final de produtos, embalagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde e aos recursos naturais. Inciso 4. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 5. Exigir estudo de impacto ambiental, com alternativas de localização para a operação de obras ou atividades públicas ou privadas que possam causar degradação ou transformação no meio ambiente, dando a esse estudo a indispensável publicidade. Inciso 6. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético contido em seu território, inclusive mantendo e ampliando bancos de germoplasma e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Inciso 7. Proteger a flora, a fauna e a paisagem natural, especialmente os cursos d'água, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e paisagística, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Inciso 8. Definir critérios ecológicos em todos os níveis de planejamento político, social e econômico. Inciso 9. Incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos comunitários e entidades de caráter cultural, científico e educacional, com finalidades ecológicas. Inciso 10. Promover o gerenciamento costeiro para disciplinar o uso de recursos naturais da região litorânea e conservar as praias e sua paisagem típica. Inciso 11. Promover o manejo ecológico dos solos, respeitando sua vocação quanto à capacidade de uso. Inciso 12. Fiscalizar, cadastrar e manter as florestas e as unidades públicas estaduais de conservação, fomentando o florestamento ecológico e conservando, na forma da lei, as florestas remanescentes do Estado. Inciso 13. Combater as queimadas, responsabilizando o usuário da terra por suas consequências.
Inciso 14. Promover a adoção de formas alternativas renováveis de energia. Inciso 15. Estimular a criação de reservas particulares do patrimônio natural. Inciso 16. Valorizar e preservar o Pampa Gaúcho, sua cultura, patrimônio genético, diversidade de fauna e vegetação nativa, garantindo-se a denominação de origem. Parágrafo 2º. As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exerçam atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras são responsáveis direta ou indiretamente pelo acondicionamento, coleta e tratamento e destinação final dos resíduos por elas produzidos. Parágrafo 3º. O Estado, respeitado o direito de propriedade, poderá executar levantamentos, estudos, projetos e pesquisas necessários ao conhecimento do meio físico, assegurando ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Artigo 252. A lei disporá sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que terá como atribuições a elaboração, implementação, execução e controle da política ambiental do Estado. Artigo 253. É vedada a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos biocidas, agrotóxicos ou produtos químicos e biológicos, cujo emprego tenha sido comprovado como nocivo em qualquer parte do território nacional, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental. Artigo 254. A concessão de financiamentos pelo sistema bancário estadual a quaisquer empreendimentos que produzam alteração no meio ambiente será obrigatoriamente condicionada à apresentação de projeto aprovado pelo órgão ambiental do Estado, contemplando a manutenção ou restauração do meio ambiente onde se situarem. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também nos casos em que o Estado encaminhar solicitações de financiamento interno ou externo.